Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Maria Rodrigues e nós estamos nas lives aqui de aquecimento para a jornada Filho Ansiedade Zero. Se você que é mãe e tem o desejo de ajudar a sua criança a passar para a transformação da criança ansiosa para a criança autoconfiante, fica comigo aqui, né, para que você possa saber mais conteúdos e faça a sua inscrição. Dentro do link aqui na bio a gente tem um link para você fazer a sua inscrição, é gratuita, então você pode acessar e ter aí a possibilidade de estar comigo dentro da jornada. É online, então a organização é para que você, mãe, realmente consiga fazer de uma forma sem atrapalhar a sua rotina, sem você deixar seus filhos com alguém. É exatamente para o cuidado com seu filho que eu tenho pensado nessa jornada, nesse formato. Tá bom? E a jornada vai ser entre os dias 30 e 3 de fevereiro, então a gente tem mais uma semana aí para que você se organize e deixe tudo pronto. Então, segunda-feira vai ser liberada a primeira aula, a gente tem uma aula na segunda, tem uma aula na quarta e uma aula na sexta-feira, além dos encontros que a gente vai ter em outros grupos também, tá bom? E hoje eu quero falar de um tema que também é recorrente aqui. Algumas mães me trazem durante o atendimento que é o comportamento repetitivo, né? A gente fala do comportamento às vezes compulsivo, obsessivo. A criança tende às vezes a fazer um movimento, alguma ação repetidamente e que não é por vontade, né? É um pensamento, é uma ação intrusiva mesmo, né? Que ele tem que fazer para que ele consiga se acalmar. Isso também não é tão frequente, mas em alguns casos a gente vê aí as crianças ansiosas também tendo esse comportamento. Então, se a sua criança tem passado por isso, e eu tenho trazido os conteúdos aqui exatamente para falar para você que é necessário uma intervenção. Nós estamos falando sobre ansiedade, já trouxe aqui para vocês falando, né? A ansiedade é uma emoção natural do nosso corpo, é uma resposta natural do nosso corpo, mas quando principalmente a sua criança está fazendo um movimento repetitivo, né? É uma ideia, é um impulso, é uma ação que ela precisa fazer, né? Que ela não tem controle sobre isso, que ela precisa fazer repetidamente. Eu vou colocar alguns exemplos aqui que normalmente acontece. Se isso tem acontecido aí com a intenção de diminuir a ansiedade, se ela não fizer isso, né? Ela fica angustiada, porque a sua criança precisa de ajuda, tá bom? Não quer dizer que é caracterizado um transtorno obsessivo compulsivo. Os transtornos obsessivos compulsivos, eles normalmente aparecem já na adolescência, né? Na juventude da maioria da população, para cima de 19 anos, entre 19 e 20 anos. Mas 25% dos casos desse transtorno do toque, ele apresenta assim, né? Os sintomas começam antes dos 14 anos. Então, e depois você vai ver, né, pelos estudos que na vida adulta isso diminui, tá? Normalmente é uma redução drástica até, que na vida adulta isso não continua. Mas é necessário a gente ir observando padrões de comportamento dos nossos filhos. E às vezes a criança ansiosa, ela pode entrar nesse movimento, ela pode entrar nessa repetição, nessa organização, tentando fazer com que isso que é reconhecido como saudável, isso que é reconhecido como diminui a minha ansiedade, eu vou fazer com um padrão, né? Eu vou fazer como repetição. E aí, você pode me escrever, e até coloquei um convite para vocês antes de entrar aqui na live, para que você possa, se você quiser participar comigo durante essa semana das lives, entrar aqui comigo, eu estou disponível, tá bom? Se você quiser me trazer alguma pergunta e para que a gente possa caminhar para alguma orientação. A minha intenção, é isso, né? Que você reconheça talvez algo que você não está observando
E eu conversei, tem a mãe que eu fiz o depoimento dela na quinta-feira passada, Sandra, e ela me fala assim, Maria, eu não conseguia observar, eu ficava me iludindo, né, não aceitando a condição do meu filho de ansiedade, e eu ficava inventando várias coisas, mas é por causa disso, mas é por causa disso, mas é por causa disso, é por causa disso. E não, quando a gente não consegue reconhecer que os nossos filhos estão no padrão de ansiedade fora do comum, a gente não consegue ajudá-los. Então, primeiramente, é você começar a observar bem o seu filho e observar se ele está num padrão saudável. O padrão saudável de ansiedade, comum da ansiedade, é que ele apresente algumas alterações controláveis diante de situações novas, de situações de uma apresentação, às vezes de uma prova, às vezes de dormir na casa de uma outra pessoa, e que não impede a ação. Mesmo que ele tenha essa situação acontecendo, isso não impede a ação dele. Então isso é uma ansiedade natural, comum aí, que a gente consegue controlar. Agora, quando por causa disso, começa ele a não querer fazer aquilo que ele gostaria ou que ele foi convidado a fazer, ou que normalmente ele faria, aí sim a gente está num padrão não é preocupação, mas é de intervenção. Não precisa só ser uma intervenção psicológica, e que é bom também que vocês passem, isso aqui não exime, todos os meus conteúdos, o programa Filho Ansiedade Zero não exime, não deixa, não é porque a criança não vai para terapia e vai fazer só isso, é um conjunto, principalmente porque eu estou trabalhando a habilidade dos pais, que às vezes eles não são trabalhados dentro dos atendimentos, é uma outra parte. Então vamos pensar assim, eu vou trazer alguns exemplos aqui que você pode me falar aí se tem acontecido relacionado com esses pensamentos, com essas ações repetitivas, que gera isso, vai fazendo esse movimento, eu preciso fazer isso com repetição. Às vezes pode ser ligado com a ação, por exemplo, a sua criança às vezes lava a mão repetidamente, acreditando que se ela não lavar a mão, alguém vai ficar, ela vai ficar doente, ela vai morrer ou ela vai passar alguma coisa para outra pessoa, repetidamente a ponto de machucar a mão, às vezes de você ver a pele, às vezes com algum ferimento ou com alguma que te traz preocupação, A criança não consegue fazer as atividades corriqueiras que ela fazia porque ela fica nesse movimento. Então tem uma ação que às vezes a gente diz que ela tem uma ligação com a causa, Então eu lavo a mão exatamente para não ficar doente. Mas pode ser que a sua criança faça comportamentos repetitivos, ações repetitivas aí, tentando com essa obsessão, com esse pensamento repetitivo também, que não tem uma ligação. E às vezes ela pode acreditar que se falar, tem várias coisas que às vezes eles fazem, assim, se eles piscarem tantas vezes, não vai aquela pessoa passar mal. Se eles ligarem, ligo 50 vezes, faço esse movimento 50 vezes e aí o meu pai não vai morrer. Não tem uma ligação real de uma coisa com a outra e isso pode acontecer. Porque essa ação de repetição, ela é uma ação que o cérebro dessa criança tem produzido com essa resposta mesmo de obsessão, de compulsão, de fazer essa coisa repetitiva com a intenção de que isso vai tender a diminuir a sua ansiedade. E ela acredita nisso e traz essa resposta, que se ela não fizer, ela fica com um desespero maior. Então pode estar acontecendo aí algumas coisas, eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês, ela verifica se desligou o alarme ou trancou a porta toda hora, com repetição. Esse é um comportamento em todos os lugares que ela vai, por acreditar que alguém vai entrar,
que ela não está segura naquele ambiente, então ela vai lá, pode até não ser na porta, mas ela vai fechar a janela, ela faz isso, e se ela não fizer, ela não consegue se acalmar, porque não é querer fazer. E às vezes a gente tem a primeira coisa que eu sempre oriento os pais, né, quando vem com isso, principalmente com toque. Às vezes a criança tem alguns movimentos, uns tiques, né, no corpo também, que isso pode apresentar nessa criança que está com uma ansiedade, uma ansiedade mais prejudicial, não vou falar que é uma ansiedade pior, mas mais prejudicial. E a primeira coisa que às vezes os pais vão falar, né, começam a chamar a atenção, a brigar com a criança, de falar, para com isso, ou de brigar, né, para com esse pé, para com essa perna, para com essa mão, para de piscar, já não falei pra você que você tá piscando muitas vezes, né, e aí o resultado dessa intervenção dessa maneira, né, de chamar a atenção dessa maneira, faz com que piore a situação. Porque quando os nossos filhos estão apresentando algum tique ou estão aí com alguma dessas ações do toque, né, que não quer dizer que estejam com transtorno, mas estão apresentando alguns desses sinais, isso já é algo angustiante para eles, né? Já é algo observado pela escola, que já é algo observado pelos familiares, já é algo observado pelas outras crianças, pelos pares. E só chamar a atenção da criança para que isso está acontecendo não vai fazer a sua criança parar, tá bom? Então a nossa intenção às vezes é chamar a atenção dos nossos filhos que estão fazendo esse comportamento de repetição. Às vezes a gente chama a atenção acreditando que eles vão tomar consciência daquilo e eles vão parar. Não é tão simples assim. E principalmente da forma como é uma intervenção, se a gente briga com eles nesse momento, né? Não é mais para fazer isso, para de piscar que já tá me incomodando, né? Que isso não tá certo, isso não é normal. Tende a não ser efetivo. O que é efetivo eu vou falar para vocês na frente, que é o nosso trabalho aí com a ansiedade realmente, né? Então a gente tem que trabalhar aí qual é a causa desse movimento, né? A causa dessa ação. Não só tentar repreender essa ação, que aí foca mais nisso. Quando a gente traz isso em foco, as nossas crianças ficam até tentando às vezes. Eu já tive crianças aqui, né? Porque ficam tentando até não piscar, mas o que realmente causa é eles ficarem mais tensos, né, mais preocupados do que os outros estão vendo, e aí aumenta esse comportamento, tá? Porque tem a ver também com essa musculatura, com esse físico estar aí tenso. Outra coisa, a sua criança lava as mãos excessivamente, que é um dos exemplos que eu já tinha dado, ela lava a ponto de se machucar, e principalmente durante a pandemia. Esses toques, né, essas ações repetitivas, principalmente em busca de uma limpeza, né, de achar que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa pior, foi muito intensificada durante a pandemia, tanto nos adultos como nas crianças, porque realmente nós tivemos que ter uma prática de repetição, uma prática de atenção e repetição, sem conseguir ver, né, o que era, né, o que é, a gente não consegue ver ali, ó, que tem um bichinho aqui, mas então a gente tinha que fazer e tomar esse hábito como, o hábito já é uma repetição, né, então a gente teve que tomar isso como hábito. E principalmente para crianças que já tinham uma predisposição para essas situações, porque a ansiedade e as questões do transtorno obsessivo compulsivo, principalmente, eles têm um grande fator genético, né? Então, associado, se eles já têm uma predisposição para intensificar essa ansiedade, isso foi intensificado. Então, muitas famílias me relataram, né, assim, se não lavasse a mão, se não passasse o álcool a todo momento, se não queriam sair de casa,
Várias coisas foram acontecendo que, se eu não faço esse movimento, eu não me sinto tranquilo. Se eu entro num lugar e não faço esse movimento, eu não fico tranquilo, e eu vou fazendo isso a ponto de me machucar. Outro ponto, contar as coisas. A sua criança às vezes começa a contar coisas, contar passos, né? E você vai ver que não é uma brincadeira. Não é algo que às vezes ela está relaxada. Ela precisa fazer esse movimento para que ela tranquilize, né? Buscando diminuir a ansiedade, às vezes ela começa a contar as coisas, principalmente passos ou algumas coisas que às vezes estão perto. E às vezes a gente vai falar isso como se fosse só do autismo, né? Do TEA. A gente associa às vezes essas condições, mas não. Né? Transtornos de ansiedade também podem acontecer essas situações. A criança tomar algo como fazendo esse movimento repetitivo. Outro fazer aqui, ó, mastigar alimentos determinadas vezes. Ela conta quantas vezes ela está mastigando. E isso se torna uma repetição e um movimento que, se ela não mastigar tantas vezes, vai acontecer algum problema. Ela fica fixo nessa ação e acredita que, se ela não mastigar tantas vezes, vai ter um problema. Ela começa a corrigir os trabalhos escolares de uma maneira obsessiva compulsiva, né? Assim, ela não consegue ficar tentando procurar o perfeccionismo a todo momento, ela fica fazendo esse movimento na escola e traz prejuízos porque ela não consegue acabar as atividades, mesmo sabendo, mesmo sendo muito inteligente, não consegue acabar uma prova porque fica nessa ação. Se a sua criança apresenta algumas dessas ações, e se você observa, Maria, não tem nenhum desses que você me trouxe como exemplo, mas a minha criança faz tal coisa repetidamente, né? Ela tomou isso como uma ação como um movimento que traz para ela uma condição de estou mais tranquila. E às vezes não precisa chegar num transtorno, mas quando a gente fala assim, tem crianças ansiosas, eu tenho crianças ansiosas nos atendimentos que tenho duas, que fazem essa mesma coisa, ficam com um fiozinho às vezes, né, mexendo, ficam com um fiozinho mexendo dentro de casa, que ela acredita que fazendo esse movimento, acredita que o cérebro dela vai se organizando. Então, ela fala em voz alta e ela fica mexendo um fiozinho para que ela tenha uma remissão aí dos sinais de ansiedade e ela começa a se organizar. Você pode me escrever aí para você que tem me acompanhado se a sua criança vai apresentando alguns padrões que ela reconhece e ela faz esses padrões com repetição, acreditando que isso traz aí um alívio da ansiedade. Algumas crianças ansiosas chegam nesse ponto e aí a gente fala, é hora realmente da gente fazer uma intervenção. E o que é a primeira coisa? Primeiro é você reconhecer, a sua criança provavelmente tem padrões de ansiedade que precisam de intervenção. Então você vai fazer a primeira coisa que eu tenho falado aqui, e se você já me acompanha, se não me acompanha, assistam as lives, né? Eu falei lá os primeiros passos que a gente faz com uma criança ansiosa. Primeiro a gente ensina para ela sobre ansiedade, né? Que realmente isso está acontecendo e que o cérebro dela faz uma resposta, libera neurotransmissores aí, que faz com que ela fique nessa ação, que gere esse sentimento e fique nessa ação, mas que você sabe que ela não tem um controle efetivo disso, né? Que você não está culpabilizando ela, que você não está brigando com ela, que você reconhece que realmente ela precisa de ajuda. Porque um dos primeiros pontos é a gente nos aproximar dos nossos filhos, de saber se, filho, isso tá te atrapalhando, né? Provavelmente. Ela já deve ter tido chamada de alguém, ela já deve ter se sentido estranho. Às vezes os pacientes falam, Maria, eu me sinto muito estranho, mas eu não consigo parar de fazer isso. As outras pessoas já chamaram a minha atenção, mas isso continua acontecendo e eu não consigo parar.
Então, para falar para o seu filho que você entende, não é algo que está sobre o controle dela, que é assim, eu consigo parar. Eu consigo só falar assim, não, isso é verdade, isso não tem nada a ver, eu não preciso contar quantas vezes, eu não preciso mastigar 30 vezes para que eu não morra ou que eu não engasgue. Não é tão simples assim. E aí o seu trabalho depois é procurar ajuda. Às vezes, quando a gente tem esses níveis de repetição de comportamentos, né, de repetição que não podem ser deixados, que fazem mal e que a criança não consegue parar, muitas vezes a gente precisa de uma intervenção também farmacológica junto. A gente precisa de outros especialistas nos ajudando, tá bom? Mas o mais importante, quando a gente faz uma intervenção, a família reconhece, tem uma intervenção de outros especialistas, agora começa o trabalho que eu sempre tenho repetido aqui para vocês. Essa criança, ela tá com uma distorção realmente, ela acredita que o movimento, aquele comportamento, aquela ação, é aquele ritual que ele faz que faz ele diminuir a ansiedade. E nós vamos construindo junto com os nossos filhos que não são os rituais que fazem eles manejarem a ansiedade, controlarem a ansiedade. O que faz os nossos filhos controlarem a ansiedade é a capacidade que eles vão tendo de regular as ações físicas, os sinais físicos e regular a mente delas. E aí conseguir ir para o enfrentamento sem precisar desses rituais. E quando eu falo parece muito simples, as mães me falam, Maria, parece tudo simples quando você fala. E eu sei que não é simples. Não é simples, não é que não é simples, não é fácil, mas é simples. É realmente ensinar para o seu filho primeiro, que eu vou falar amanhã, né, algumas ferramentas de manejo de ansiedade. A sua criança precisa entender que ela pode voltar a ter controle da mente dela, mas não é tentando lutar contra a mente dela assim, né? Não posso piscar, 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 não posso piscar. E às vezes o piscar aumenta mais, né? Eu vou tentar manter meus olhos fixos. Não, é relaxando o corpo. Uma das grandes possibilidades que a gente tem no trabalho com crianças ansiosas é ensinar os nossos filhos a relaxar o corpo. A criança ansiosa, como a gente também é ansioso, quando a gente tensiona o corpo, quando nós estamos, principalmente a gente às vezes tensiona a mandíbula, né? Então tem crianças às vezes com bruxismo, adultos que às vezes faz apertamento, tem crianças aqui que já quebraram os dentes muito pequenininhos, tem uma criança de 5 anos com os dentes trincados, porque a gente faz uma tensão no nosso corpo. E aí quando a gente ensina para eles que eles podem relaxar essa musculatura, eles também começam a ter um controle do corpo novamente. A respiração e as técnicas de relaxamento, e eu vou ensinar para vocês amanhã um pouquinho, são muito interessantes para que você possa colocar como hábito da sua casa. Além do movimento físico, né, de colocar a sua criança aí para práticas esportivas direcionadas realmente com horário que ela tem que fazer sempre, porque ela começa a ganhar mais domínio do corpo. Então, quando ela fica no movimento repetitivo, por exemplo, do piscar de olhos, às vezes tem alongamento do braço que ela vai fazendo, você vê que ela vai fazendo quando ela tá mais tensa, ou todas essas, contar os passos, né, que são esses pensamentos obsessivos que vêm e que geram uma ação, já conseguem ter um controle melhor quando essa criança aprende a relaxar, a saber qual é o pensamento que ela tem e que primeiro ela começa a ter esse controle no corpo e depois a gente vai saber qual é esse pensamento que vem antes. Qual é? Ela tá com medo de morrer? Ela tá com medo que... Normalmente a criança vai falar isso, né? Ela tá com medo
a cabeça dela fica muito confusa, as falas dele são assim: a minha cabeça fica muito confusa, eu uso isso para organizar os meus pensamentos, eu tenho medo de perder a minha família, então eu tenho que fazer isso, eu tenho medo de morrer, então eu tenho que fazer isso. Normalmente são essas frases das crianças, e você pode até me falar isso, a sua criança fala isso. E aí a gente vai trabalhar então com essas distorções cognitivas, né? E dentro da jornada, gente, eu vou fazer uma ferramenta só para vocês poderem aplicar com os filhos, é muito efetiva. E não vou falar, né, tudo aqui para que você possa estar lá, e você vai poder baixar dentro do grupo do WhatsApp também. Porque assim, a nossa criança, ela vai ter que ser ensinada a pensar sobre o próprio pensamento. Se eu não lavar a mão, né, por que isso pode me matar? Né, o que isso é fato? Né, o que pode acontecer? Quando você não lavava a mão com essas repetições, repetidamente até a ponto de te machucar, você morreu? Alguém do seu lado faleceu por causa disso? Né? A gente vai trabalhando, isso não é do dia para a noite, não é mágica. Eu tenho sempre repetido aqui, eu não quero parecer, pela simplicidade de como parecer que realmente vai acontecer isso de uma hora para outra. Mas é esse o trabalho que a gente vai fazendo. De falar para ela, de falar, né, para a criança, realmente você tem domínio, e nós vamos ensinando então esses pensamentos voltarem a se organizar, voltarem a saber o que é fato, um pensamento realístico. Não é só positivismo ou negativismo. A criança ansiosa, ela cai no negativismo, sempre vai acontecer alguma catástrofe, provavelmente. Mas de que o que é fato agora? O fato é que, na verdade, machuca suas mãos, então a gente precisa ter um controle maior disso. O fato é que a gente não adoeceu, né? Ninguém morreu. Você pode fazer esse movimento, e aí você vai fazendo uma progressão de que ele vai diminuindo esse comportamento ao longo das semanas. Ligado com tudo isso, você está ensinando técnicas de relaxamento, né, dele organizar os sinais, você está organizando esse pensamento e você está levando ele para o enfrentamento. Ele vai ser convidado a esses desafios. Filho, então agora a gente vai tentar diminuir. Eu tenho uma criancinha que ela faz um movimento já, né, de, por exemplo, antes de dormir, pelo medo que ela tem de dormir, da noite, do sono, de várias coisas que ela tem, ela fazia um movimento de ir no banheiro muitas vezes, de fazer xixi. Né, já chegou aí 8, 9 vezes, e fazer xixi antes de dormir. No tempo que ela dormia, ela acordava, ela levantava, ela fazia, voltava. Então, ela está, né, realmente atendimento, mas o que a gente vai fazendo? Vai fazendo também desafios dela cada semana conseguir ir menos. E ela vai recebendo incentivos nesse caminho. E os incentivos não é financeiro, não precisam ser só coisas materiais enormes, mas só o reconhecimento de que ela tem diminuído esse ritual do sono para que ela possa dormir e ela possa no outro dia estar melhor, já tem feito grande diferença para ela. Então lembre desses 3 pontos. A sua criança pode precisar de ajuda, sim, né, farmacológica, e às vezes de outros especialistas, se está nessa situação de um toque, né, ou de sinais, né, parecidos com isso, mas ela precisa dessas 3 coisas, dela saber que ela tem um pouquinho mais de domínio sobre o corpo, sobre os sinais de ansiedade dentro do corpo, que ela pode saber que ela consegue controlar melhor esses pensamentos, e sempre avaliando, checando os próprios pensamentos, e que depois ela vai para o enfrentamento. E você vai ter que fazer esse convite, a gente chama de convite, mas é um convite direcionado, porque ela não pode só falar que não. E eu falo assim às vezes para os pais, os nossos filhos podem até escolher qual atividade física eles vão fazer, eles só podem não escolher não fazer. Porque assim, se é algo de necessidade, os nossos filhos não podem escolher, não vou comer nenhuma fruta. Você pode escolher a fruta que você mais gosta, mas não tem escolha, não coma a fruta.
Não tem escolha, não coma nenhuma coisa verde. Você pode até escolher quais que você vai começar a incluir, quais que você vai experimentar, mas não tem não fazer se são necessidades. Tem como os nossos filhos escolherem não tomar banho, não escovar o dente, não se limparem, tem várias coisas aí que a gente inclui porque são necessidades pro desenvolvimento deles. E às vezes a gente é muito firme nisso, né? Tem que comer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas na hora de colocar práticas para o enfrentamento da criança ansiosa, a gente vai deixando para esse tipo de escolha, né? Não consigo, não quero, não vou. E isso vai ser a primeira fala, vai ser a primeira fala, porque a criança ansiosa ela vai tender a ter ação de esquiva, né? De não estar ali. Mas a sua criança deseja fazer isso. Ela também quer, ela também gostaria de estar participando, ela também gostaria de não lavar tantas vezes as mãos, ela também gostaria de não ficar contando os passos, ela gostaria de não depender de fazer esse ritual para ir dormir. Desculpa. Por saber que realmente não é uma escolha dos nossos filhos, nós vamos ensinando para eles e vamos fazendo esse convite direcionado que eles vão para o enfrentamento. Dentro da capacidade deles, dentro do tempo deles, dentro da progressão que a gente vai avaliando, mas precisa dar o início para esse enfrentamento. Então a gente vai fazendo um ritmo de diminuindo esse comportamento, dele conseguir observar melhor o comportamento e dele ir diminuindo, né? Dele ir diminuindo porque a gente vai trabalhando com outras intervenções junto, não é amarrar o braço dos nossos filhos e falar agora você para, agora você não vai mais fazer isso. E o que tende a acontecer quando a gente tem esse tipo de situação? Esse comportamento, essa ação tende a passar só para outra coisa, né? Ela para esse ritual, mas se a ansiedade não está sendo tratada, ela tende a ir para outro lugar. A gente fala assim, né? Tende a passa um tique de piscar os olhos, vai para o movimento das pernas, das mãos ou de outra coisa que pode acontecer. Então a intenção é ir trabalhando, acionando aí os pensamentos dele, sabendo que ele pode ir mudando esses pensamentos inúteis, né, que a gente chama para pensamentos mais úteis para a vida dele, e ele vai conseguindo ir se organizando melhor. Isso já é um treino, mesmo que a sua criança não tenha um problema tão grave, observe esses rituais, esses comportamentos repetitivos que às vezes podem acontecer. A criança ansiosa, às vezes porque ela tem muitos medos, quando ela sabe que uma coisa, às vezes também ela sabe fazer, ela acredita que aquilo ali fez ela ficar mais tranquila, ela tende a repetir isso com muita intensidade, a ponto de ficar dependente depois dessa situação. E a nossa intenção é que ele saiba que aqui está o controle. Então eu sempre falo para as crianças aqui, o seu controle não está no tapetinho, o seu controle não está no fiozinho, o seu controle não está no livro que você lê, o seu controle está aqui dentro e ele vai com você para todos os lugares. Ensine isso a sua criança, porque aí ele vai reconhecer sim, em qualquer lugar, mesmo sem a minha mãe, mesmo sem o meu pai, mesmo sem a psicóloga, sem a Maria, eu brinco aqui com as crianças, mesmo sem a Maria, vocês vão conseguir ter um controle dessa situação, ter um controle da ansiedade e ir para o enfrentamento. Quando vai para o enfrentamento, diminui, né? Conseguir fazer menos vezes. Ele sabe que da próxima vez, na próxima semana, ele também vai conseguir. Quanto mais isso vai acontecendo, ele vai sentindo segurança, né? Que realmente ele pode ficar sem essa ação, porque o controle da ansiedade dele não está na repetição da ação. Está aqui no controle físico e no controle mental que ele aprendeu a fazer. Tá bom? Então, amanhã eu quero que vocês também estejam aqui, que eu vou falar de algumas ferramentas aí do controle físico, né, da ansiedade, dos sinais de ansiedade, mas que realmente estejam dentro da jornada. Eu tenho falado muitas coisas dentro da jornada, mas ainda são aulas mais densas para que você possa saber realmente que
há um caminho a ser percorrido, há um caminho que às vezes a gente faz as coisas que não devem, também precisa ser sabido. E há um caminho de comportamentos e de ações e de intervenções corretas aí junto à sua criança ansiosa, que realmente vai ser efetivo aí pro manejo da ansiedade, tá bom? Então não esqueçam, façam a inscrição para a jornada, estejam comigo, façam perguntas e se você deseja estar comigo durante essa semana ainda, só escreve aí na caixinha que eu deixei para que você possa ser chamada, né? E aí a gente vai se conversar e ser chamada um dia para que você possa me fazer mesmo as suas perguntas e a gente também, por causa da sua pergunta, ser perguntas para outras pessoas também possam ajudar outras famílias. Bom, gente, bom descanso para vocês. A gente se vê amanhã, 7h30 da noite. Beijo. Obrigada, Luciane. Tchau, gente. Beijo.